Sejam bem-vindos. Estou aqui com o Alexandre e a Luciana. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, Tudo bom, Rosa? Rosa? Bem, por aqui tudo ótimo também, obrigada. E nós estamos aqui para mais um bate-papo, né, pessoal? Para falarmos da certificação de SACS, nossos encontros. Esse é o nosso segundo encontro de uma série que nós estamos fazendo. E no nosso primeiro encontro, falando, né, o nosso tema aí é desvendando a certificação de SACS, a certificação que vem transformando a segurança automotiva. No nosso primeiro encontro, nós falamos o que é a certificação de SACS, também do tempo que as empresas necessitam para cada etapa. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais dentro dos detalhes, nós vamos falar um pouco do processo de certificação da TSACS. E aí eu tenho algumas perguntas aqui para repassar com vocês, e eu gostaria de direcionar a primeira pergunta para a Lu. Lu, como que funciona o processo de certificação de TSACS? Vamos lá, então. Primeiro passo, né? As empresas que têm esse interesse, né, da certificação de SACS, ela precisa fazer um cadastro num portal que chama ENX, tá? O que é esse portal? Ele é um portal que ele vai monitorar aí a qualidade dos resultados da avaliação, ou seja, monitorar os órgãos certificadores, que são aqueles, né, que realizam a auditoria, tá? Essa auditoria da certificação. Esse portal, ele vai ter todas as informações ao longo aí de todo o processo, né? Primeiro aí ele vai gerar esse código ID, né? Conforme ele faz o cadastro, ele gera um código que aí, através desse código, é um formulário que eles vão receber preenchidos, né? E esse formulário é o primeiro passo para você poder selecionar o seu órgão certificador. Então, para você poder solicitar uma proposta junto a um órgão certificador, você necessita desse código, tá? Que é importante. Nenhuma certificadora vai fazer aí esse processo, essa proposta sem esse código, tá? A partir daí, conforme você já tem esse código, já selecionou, já está tudo certinho com o órgão certificador, aí a gente vai aí para o passo da auditoria. Claro, depois que você fez a SESMIT, depois que você adequou tudo certinho, aí já é o processo da auditoria do órgão certificador, certo? Passando por todo esse processo, depois a gente vai explicar melhor como funciona, tá? Aí sim vai ter o compartilhamento desses resultados nesse portal da ENX, tá? Que aí vai estar lá o seu rótulo TSACS, em que objetivo você recebeu esse rótulo, tá? E aí lá vai estar todas as informações lá que você, lógico, né? A empresa vai verificar lá qual é a informação que ela vai querer compartilhar, e aí vai estar dentro aí desse portal da ENX. Legal, bacana. Obrigada, Lu. Eu gostaria de direcionar agora para o Alexandre, dentro do processo de certificação de SACS, quais são os objetivos, escopo, da certificação de SACS? Bem, vamos lá. Né? Essa aqui é uma diferença, né, que existe com relação às normas ISO, né, onde a TSACS ela já pré-define qual é o escopo que você pode fazer a certificação. Né? A TSACS ela chama de objetivo. E aí existem aí ao todo 8 objetivos diferentes. Esses objetivos, eles são divididos em 3 categorias diferentes, onde nós temos a primeira categoria, que é o nível de proteção, que é chamado de proteção alta ou muito alta. Nesse primeiro nível de gestão é onde você onde você faz a implementação de todo o teu sistema de gestão de segurança da informação. E as outras 2 subcategorias, elas são categorias complementares a essa primeira. Então, a segunda subcategoria, né, nós temos aí a subcategoria de protótipos. E aí, nessas subcategorias também, você pode escolher 4 opções diferentes, onde você tem a parte de peças e componentes, você tem de veículos protótipos, de veículos de teste, e fotos e eventos. Então, para as empresas que fazem cada uma desses escopos, né, eles podem escolher alguma dessas opções complementares à primeira do sistema de gestão de segurança da informação. Além dessa segunda categoria de protótipo, nós temos uma outra categoria também, que é voltada para tratamento de dados pessoais, que atende, né, ao regulamento europeu no artigo 28, que ela fala sobre o operador de processamento de dados, né, o processador, né, de dados pessoais. E também, né, se complementa
ao seu escopo, né, o primeiro escopo lá de segurança da informação. Um ponto importante é que, quando a empresa ela tem somente a primeira parte, né, que é para você não precisa de protótipo, ou você também não precisa de dado pessoal, existem os níveis que eles chamam de auditoria, que eles chamaram de AL, né, que seria o AL2 ou o AL3. Né? O AL1 é somente quando você faz um self-assessment, o AL2 é quando você passa pelo processo de certificação, né, como a Luciana falou a respeito do órgão certificador, que essa auditoria ela pode ser feita de forma remota, né? E a terceira que seria a necessidade, quando você tem um protótipo, por exemplo, você necessita de que o órgão certificador, ou seja, o auditor, né, faça uma auditoria presencial na tua empresa. Então, esses são os tipos, né, de escopo, né, de certificação para TSACs. Legal, obrigada aí pelos esclarecimentos. E qual que é o período para realizar todo esse processo da certificação? Interessante, essa é uma ótima pergunta também, Rosa, porque é uma pergunta que gera muita dúvida, né, a respeito do famoso 9 meses, né, de certificação, né? Verdade. Então, o que acontece? A gente tem aí o período, né, todo, que a TSACs, ela coloca, né, para ser certificado o período de 9 meses, mas a grande dúvida que fica é, a partir de quando que esse período de 9 meses passa a contar? Né? Então, existem aí todo o processo quando é feito, desde o período, como a Luciana explicou, do período do registro da ENX e a seleção do órgão certificador, você tem esse período, né, onde você tem o registro, você tem a seleção do órgão certificador e, em paralelo, tem a parte de toda a adequação, a implementação do sistema de gestão. Né? E aí você tem esse período, como nós falamos lá no primeiro episódio, que nós falamos aquele período de implementação médio de 6 meses. Quando você vai chamar o órgão certificador e vai fazer o kickoff, a reunião de kickoff do órgão certificador, a partir desse momento é que dá o start dos 9 meses. Né? Então, aí você tem o período, né, que passa a contar, você tem esse kickoff, e aí você faz, como é que funciona o processo? Você, a partir do momento do kickoff, logo em seguida, você já tem que submeter para o órgão certificador os documentos, as evidências e a planilha do VDA preenchida para o órgão certificador. Né? Após, né, essa análise, que eles demoram mais ou menos em torno de 15 dias, né, para poder fazer essa análise, aí é marcada a auditoria, né, do órgão certificador. E aí isso já está dentro dos 9 meses. Por que precisa desses 9 meses? Para que, se porventura você, no decorrer da auditoria, tenha alguma não conformidade, o órgão certificador, o auditor, ele aponte alguma não conformidade, você tenha esse período para você poder fazer a correção e poder receber o rótulo da TSACs. Nesse período, né, é importante frisar que, quando você passa pelo processo da auditoria e você não recebe nenhuma não conformidade maior, ou seja, uma não conformidade menor ou uma observação, você recebe o que chamaram de rótulo provisório. Então, você já passa a ter o rótulo da TSACs, mas é um rótulo provisório. E aí, depois, quando você finaliza essas pendências e o auditor ele faz novamente a auditoria, né, dizendo que você está em conformidade com essas eventuais não conformidades, aí sim você recebe o rótulo definitivo, tá? Um outro ponto importante também, a respeito de uma diferença que tem para uma norma ISO, ou seja, a partir do momento que você recebe o rótulo de TSACs, o rótulo definitivo, esse rótulo, ele, assim como uma norma ISO, ele tem validade de 3 anos. A vantagem é que você não precisa fazer as auditorias de manutenção como uma norma ISO. Então, ela tem essa validade de 3 anos, e aí você vai passar novamente pelo período de auditoria depois de 3 anos. Legal, bacana, bastante informação aí. Só complementando, vou né? complementar. Fica à vontade, Lu, claro, com certeza. Por favor, Lu. Só que tem que tomar muito cuidado nesses 3 anos. Muito cuidado. Não pode deixar, a manutenção do sistema continua.
não pode deixar de fazer as auditorias, não pode deixar de fazer análises críticas do sistema, não pode deixar de ver se os documentos estão atualizados, porque se você, o processo, não existe processo que fique 1, 2 anos sem ter nenhuma melhoria ali. Então, é a melhoria contínua. Então, tem que tomar muito cuidado, porque acaba sendo uma vantagem, que o Ale falou, porque você não vai ter aquela questão de estar recebendo auditor todo ano, que nem existe nas ISOs, né? Que você tem que fazer as auditorias de manutenção dentro desses 3 anos. Mas não pode deixar, porque o auditor vai vir daqui 3 anos, então, né, vamos deixar lá, a gente arruma. Não é legal isso, porque se você deixar para vir arrumar, quando for vir a outra auditoria, para você manter o rótulo, né, da TSACS, aí você pode se deparar aí com um problema de sair correndo atrás das coisas. Então, e o importante não é a certificação, gente, o importante é o sistema de gestão que a empresa tem, né? E independente se é para uma montadora, é para os seus clientes, né? A empresa tem que vender para os seus clientes a segurança, né? Então, essa manutenção é muito importante. Eles não podem se esquecer desse ponto. Eu achei importante comentar. Bom, e complementando, só fazendo a complementação da complementação da Lu, né? Gente, fica à vontade. Quanto mais informação vocês colocarem aqui, é melhor. Legal. Claro. Com certeza, né? Um outro ponto importante é que, mesmo que de repente oficialmente você tenha, né, a auditoria, né, depois de 3 anos, nada impede de que a montadora ou alguma outra empresa solicite, né, as evidências de que seu sistema de gestão está rodando, está atualizado. Ele pode pedir Isso é um ponto importante de ser lembrado, né? Documentos, evidências, ele pode pedir mesmo. Nesse meio período, né? Legal. Exato. Bastante importante. Eu agradeço vocês, agradeço a todos aí por se juntarem a nós aqui nesse bate-papo sobre a TSACS. Espero que vocês tenham encontrado informações que ajudem vocês aí no processo da certificação de SACS. E no nosso próximo encontro, nós vamos explicar um pouco sobre a certificação de SACS versus outras certificações de segurança. Ok? Então, vocês fiquem atentos, nos vemos e até lá!